António Guterres comete um erro crasso, um erro gravíssimo. A presidência do presidente José Eduardo João Lourenço. Mas isso então... Família, mas o que é isso, minha família? O presidente João Lourenço é alguém famoso. Às vezes há momentos doáveis de lapso, mas minha Mas ótica era bem sério, minha família. sobre Todas as presidência ações bem sério. Cada dia aquecer de uma maneira cada vez mais incrível e hoje não é diferente. Isabel dos Santos dá uma entrevista e acusa o presidente João Lourenço de perseguição e também fala sobre Cristina Lourenço, que é a presidente do Conselho Executivo da Bodiva. Isso está muito quente! Subscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Por favor, não esqueça disso. É a bazucada de hoje. Vocês já sabem como é que funciona, meu people. Boom! Bazuca! Minha família boa, vocês já sabem como é que isso funciona. E vamos direto ao assunto. Isabel dos Santos deu uma entrevista porque nos últimos dias vimos aquela notícia que o Tribunal Nacional deixou cair 4 das acusações. Parece até que a Isabel dos Santos tinha que estar feliz, mas acho que de certa forma ela ainda continua a sentir que é perseguida. Palavras ditas pela empresária Isabel dos Santos. Olha nos factos, meu people. Agora... O presidente João Lourenço não tem perseguido só a mim. Dentro da minha família já perseguiu o meu irmão José Filomeno, de igual modo a minha irmã Velvicha dos Santos, mais conhecida por Xizé, que foi deputada e que foi injustamente expulsa do Parlamento sem razão alguma. Portanto, isto é uma senda do presidente João Lourenço que eu acredito que tem a ver com o legado do presidente José Eduardo Santos. Acho que o presidente João Lourenço teima até hoje em destruir o legado do presidente José Eduardo Santos. Bom, minha família, já uma afirmação que nós ouvimos e praticamente ficamos tipo, sério? Isabel dos Santos diz que o Presidente da República não persegue simplesmente ela, não! Persegue também Xizé dos Santos, persegue também o seu irmão. Escreva aí nos comentários se você acredita nesta tal dita perseguição. Você acredita nessa tal dita perseguição? Alguém que persegue deixa cair 4 crimes. Quem na realidade está a dizer a verdade e quem é que na verdade está a dizer a mentira, minha família? Olho nos factos agora. Nós vimos isso na condecoração das medalhas, o papel que foi dado a José Eduardo Santos, apesar de ser o arquiteto da paz. O presidente João Lourenço teima até hoje em destruir o legado de José Eduardo dos Santos. Isso é uma frase muito impactante. É para pegar fogo essa bazuca. É para pegar fogo, minha família. É para pegar fogo. Olha nos factos. E um dos pais da nação, eu digo um dos pais porque o Dr. Agostinho Neto também é um pai da nação. Para mim são pais da nação, ambos são. E vimos que há, da parte do presidente João Lourenço, uma vontade muito grande. E acredito também dentro da ala que ele defende, dentro do próprio MPLA, em apagar este legado. Minha família, nós vimos o vídeo. Ela disse que o objetivo, não só do presidente João Lourenço, como também de algumas pessoas que fazem parte aí do MPLA, é acabar com o legado de José Eduardo dos Santos. Mas vocês acreditam nisso? Vocês acham que José Eduardo dos Santos foi tão impactante assim, mesmo após a morte, que faz com que o presidente João Lourenço persiga a sua família? E quais seriam os motivos que levariam o presidente João Lourenço a perseguir a sua família? A perseguir a família dos Santos? Qual é esse motivo? Escreva aí nos comentários, minha família. Diz o que é que você acha dessa alegada perseguição que Isabel dos Santos diz que ela sente que é perseguida pelo atual Presidente da República. Mas não é simplesmente isso que Isabel dos Santos falou sobre a perseguição. Ela também deu o seu parecer sobre o partido MPLA atualmente e também falou de Cristina Lourenço, a PCE da Bodiva, né? Presidente do Conselho Executivo da Bodiva. E a Isabel dos Santos deu a sua opinião e nós vamos dar uma vista de olhos nos factos agora. Eu não conheço o presidente João Lourenço pessoalmente.
Não é uma pessoa minha amiga, não é uma pessoa que eu tenha frequentado a casa, não conheço ele, não conheço a esposa. São pessoas que eu vi, talvez. Ei! Afirmação bastante, mas bastante, pá, impactante, temos que admitir. Ela já começa aqui a dizer, pá, eu não conheço o presidente João Lourenço, não é meu amigo, e, epá, mas está a opinar sobre ele. Mas ela afirma que não conhece o presidente João Lourenço, nunca foi até a casa dele. Palavras de Isabel dos Santos. Olho nos factos. Algumas vezes, em alguns comícios... Não conhece a esposa dele. Eu não conheço o currículo da filha do presidente João Lourenço. E então aí fica difícil. Isabel dos Santos diz que não conhece o currículo de Cristina Lourenço. Não conhece. Mas também quando ela chegou à PCA da Sonangol, muita gente também não conhecia o currículo dela. Eis a resposta da Isabel dos Santos sobre o facto de não terem conhecido o currículo dela. E o pessoal também agora, também de certa forma, não conhece o currículo de Cristina Lourenço. Bora, olho nos factos agora. Eu acho interessante dizer que na altura havia muita gente que não conhecia o meu currículo. Agora deu uma brecha, deixe-me agora dar um bocadinho aqui da minha biografia, não é? Porque eu sou fundadora da Unitel, portanto, desde 1998, mas a Unitel tornou-se uma empresa pública, digamos, uma empresa comercial, a vender serviços comercialmente em 2000, 2001. Provocaram a mãe grande, agora ela vai falar da biografia dela. Fundei o Banco BIC, fundei o Candano, fiz parte da Cimangola, portanto reestruturei a Cimangola, adquiri a Cimangola, fiz a nova fábrica da Cimangola nova, e tudo isto eu fiz antes de entrar para Sonangol. Ou seja, não conhecer o meu currículo como empresária angolana, eu acho isso assim uma pergunta um bocadinho rasteira. Sim, na altura houve críticas e eu efetivamente tive que me defender, porque fui ao Tribunal Supremo. A minha nomeação para Presidente do Conselho de Administração da Sonangol foi ao Tribunal Supremo. Eu tive que me defender, tive que apresentar as minhas provas da minha formação profissional, tive que apresentar os meus currículos, a minha carreira, a construção das minhas empresas e tudo mais. E foi com base nisso que o Tribunal Supremo tomou a decisão que a minha nomeação era uma nomeação legal e que não sofria de nenhuma ilegalidade. Epá, aqui tem assunto. Ela disse que quando foi nomeada, a nomeação dela foi parar até o Tribunal Supremo e chegaram à conclusão que essa nomeação é uma nomeação legítima, que ela tinha capacidade para tal. Será que ela tentou enfatizar que Cristina Lourenço não foi ao Tribunal Supremo e talvez não tenha capacidade para tal? Deixa aí nos comentários, pois é uma dúvida que nós temos que tirar, né? Deixa aí nos comentários e fique focado em cada bazucada que a gente lança aqui. Olho nos factos. No meu caso, o Tribunal Supremo analisou se a minha nomeação da Sonangol era uma questão de nepotismo ou não, e houve essa análise. Mas eu queria dizer que em 2017, quando eu vou para Sonangol, eu não sou uma pessoa desconhecida, eu não sou um empresário pouco conhecido em Angola. Aliás, eu já era uma empresária conhecida, e globalmente, de um ponto de vista internacional, com muitas participações a vários fóruns internacionais, que seja o Africa Summit, o fórum da Bloomberg. Não, pô, essas manas têm currículo mesmo insano, currículo verdadeiramente insano. Ela aqui falou do currículo dela, deu a sua opinião, né, sobre a nomeação de Cristina Lourenço, diz que não conhece a família, então de certa forma não lhe cabe aqui falar sobre isso, não lhe cabe aqui fazer julgamentos sobre isso, e é a Isabel dos Santos, não é? Mas ela também falou sobre o MPLA, e ela diz que o MPLA se perdeu. Olho nos factos. Eu acho que o MPLA teve várias fases da sua vida, portanto, a fase mais emblemática foi sem dúvida a independência e depois a luta de libertação, a conquista da paz, todo o processo de paz foram os momentos mais emblemáticos. A seguir a reconstrução nacional, portanto a reconstrução da economia, com a construção de uma economia moderna, mas hoje vejo que houve uma questão fundamental que se calhar escapou
no partido, e isto com quem vem de fora, que é a questão da liderança futura. É agora, meu people, que ela vai dizer qual é a questão fundamental que ela tem a certeza que não existe atualmente no MPLA. Olha nos factos. Quem é que seria a geração da liderança futura que queria assumir uma Angola que precisa de um modelo de gestão mais sofisticado, mais complexo, mais capaz, mais moderno, mais focado na realização do próprio país. E aqui eu acho que houve uma questão da própria liderança, ou seja, a geração futura da liderança, quem será, o mérito, a capacidade destas pessoas, será que elas têm soluções para o país, vão conseguir implementar e construir o nosso país? Este é que é o grande desafio. E hoje eu no MPLA não vejo essa geração, não consigo identificar quem são estes líderes com a capacidade de transformar Angola num país moderno, numa economia sólida, numa economia que cresce, numa economia competitiva e resolver as questões sociais, sobretudo as questões sociais que eu disse há bocado: emprego, habitação, saúde, bem-estar social. Deixa aí nos comentários se você concorda com Isabel dos Santos. Ela diz que nessa atual geração do MPLA ela não vê mesmo uma geração que vai conseguir transformar Angola num país moderno. E foi assim mais essa bazucada de hoje, foi mais uma bazucada, e é sempre fantástico contar com a sua visualização. Não é apenas por mim, é pelo povo. Vocês sabem como é que isso funciona. Boom! Bazuca!